Quando surge, família Palmeiras, ligada aqui no nosso canal Verdão Info. Bora falar de Palmeiras 11, Jabaquara 0. É isso mesmo, jogo realizado no último final de semana em Guarulhos, válido pela 13ª rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista Sub-20. Faltam 2 rodadas só para o fim da primeira fase. O Verdão segue líder do grupo 2 com 31 pontos ganhos. O Bragantino também não para de ganhar, segue na cola também com 31, mas são 10 que se classificam, né? Verdão já está classificado tem um tempinho, mas a briga agora é pela primeira colocação. Palmeiras e o time de Bragança brigam rodada a rodada, né? Ponto a ponto, mas claro que o Verdão vai ter a vantagem até o fim de ter um saldo estratosférico aí de, agora, no momento, 42 gols positivos. O Bragantino tem 23, para se ter uma ideia aí, né? São quase 20 gols a mais no saldo. O jogo do final de semana, né? Na partida contra o Jabaquara, o Verdão aplicou a sua 8ª goleada no estadual até aqui. São mais de 50 bolas na rede, né? Enfim, números impressionantes. E claro que daqui a pouco a gente vai assistir os 11 gols da partida. Verdão dominante do início ao fim, né? Atacando sem parar, jogo literalmente de ataque contra a defesa. E vou te falar que se fosse 14, 15-0 não seria nenhum exagero. Daqui a pouco eu vou mostrar até algumas defesas do goleiro adversário, o Yuri, mas o Palmeiras teve 2 bolas na trave também no segundo tempo. O Cauã Lira acertando uma bola na trave em cobrança de falta. No rebote, o Juan Gabriel até balançou as redes, mas estava impedido. Depois o Robson Jacaré de fora da área também acertou o poste, tá? Então, daqui a pouco tem esses e outros lances para vocês. A escalação do técnico Lucas Andrade com algumas novidades. E tem também os destaques, né? Os 2 Juans, atletas com idade sub-17, Juan Francisco e Juan Gabriel entrando durante o jogo e tendo uma atuação assim de gala. E o Sorriso também, né, cara? O Sorriso marcou 2 gols, deu uma assistência, além de alguns lances de efeito no primeiro tempo. Ele saiu no intervalo, né? Depois de ter só não feito chover no primeiro tempo, né? Com direito a carretilha, entre outros dribles. Tava numa manhã inspiradíssima o Sorriso, mas não só ele, né? Como eu falei, os 2 Juans, o Alejandro, os laterais, né? Que entraram depois muito bem também, André Lucas e Rodrigo Guedes, os 2 que atuaram. O Alejandro caindo um pouquinho pela direita e o Arthur principalmente pela esquerda, que deu uma linda assistência. O Alejandro, eu falei dele, deu uma assistência de trivela. Cara, foi só gol bonito, só gol interessante lá em Guarulhos no último final de semana. Bom, sobre os artilheiros da partida, vamos falar primeiramente do Heitor, que marcou os 2 primeiros gols do jogo, chegando a 10 bolas na rede na temporada. Somente Riquelme Felipe e Eric Belé tem mais, né? Claro, tô falando a nível de sub-20. Heitor é titular absoluto desse time, né? Titular do time principal do Sub-20, inclusive depois dele marcar o segundo gol, ele pareceu ter sentido algo, tanto que ele sai logo aos 24 minutos do primeiro tempo. O Juan Francisco entra no lugar dele, claro, depois entra muito bem também, mas fica essa preocupação inicial com o Heitor. Tomara que ele esteja à disposição para o jogo dessa quinta-feira contra o Juventude, válido pelas quartas de final do Campeonato Brasileiro Sub-20, é jogo único, então é jogo importantíssimo e claro que a gente tem que contar com o nosso atacante. E outro atleta com status de titular que marcou 2 gols no primeiro tempo foi o Sorriso, que atuou com a camisa 10 e também deu uma assistência, além dos lances de efeito que a gente já assistiu no começo do vídeo. Sorriso é mais um atleta que chega à marca de 10 gols pelo Sub-20 Alviverde na atual temporada. Quem marcou também no primeiro tempo foi o Alejandro, que fez uma função diferente, né? Atuando como um ala pela direita. A gente vai trazer a escalação do Lucas Andrade daqui a pouquinho. Esse foi o 3º gol do Alejandro com a camisa do Palmeiras, que chegou ao clube há pouco tempo. Já marcou contra Corinthians, contra São Paulo e agora anota contra o Jabaquara. E vamos falar também dos 2 Juans, que entraram muito bem no jogo, atletas com idade sub-17. Primeiro, Juan Francisco, que marcou 2 gols e deu 3 assistências contra o Jabaquara. É isso mesmo, agora ele tem 6 gols no Paulista Sub-20, é um dos artilheiros do Verdão na competição, igualou o Wagner, né, que até então era o artilheiro isolado. O Wagner deixou o Palmeiras recentemente, voltou para o Fluminense após o término do empréstimo. E detalhe para os números do Juan Francisco com a camisa do Sub-20 do Palmeiras, né? Lembrando, mais uma vez, ele tem idade sub-17, já anotou vários gols pela categoria abaixo durante a temporada, mas no Sub-20, ele tem 11 jogos disputados, 7 gols marcados e 6 assistências, é isso mesmo. 13 participações diretas em gols em 11 jogos disputados, numa categoria acima da dele. E quem entrou no intervalo e precisou de apenas 45 minutos para marcar 3 gols foi o Juan Gabriel, aliás, pela 2ª rodada consecutiva no Campeonato Paulista Sub-20, um atleta com idade sub-17 do Palmeiras marca um hat-trick. Na semana passada contra o Araçatuba foi a vez do Kaique Gabriel anotar 3 gols. E quem fechou o placar lá em Guarulhos, ou seja, quem marcou o 11º gol do Verdão foi o lateral esquerdo
esquerdo André Lucas, que entrou muito bem durante o jogo. Esse foi o primeiro gol do André Lucas na temporada. Ele já tem 3 assistências durante o ano. Bom, sobre a escalação do técnico Lucas Andrade, tivemos alguns atletas considerados titulares iniciando a partida contra o Jabaquara, mesmo numa partida de estadual. Casos de atletas que não estiveram à disposição na semana passada contra o Fluminense, na última rodada do Brasileirão Sub-20, né? Na ocasião, tivemos o Diogo suspenso, o Larson também suspenso e o Arthur, que estava com os profissionais na semana passada, né? Então, esses 3 citados foram titulares diante do Jabaquara. A escalação ficou da seguinte maneira: no gol, Cauã Lima, que nem precisou sujar o uniforme. Se por um lado na semana passada ele até pegou pênalti contra o Araçatuba, também numa goleada do Palmeiras por 7-0, dessa vez a bola praticamente não chegou e ele não foi exigido. E aí tivemos uma formação diferente com 3 zagueiros, né? Pela direita, o João Paulo, no meio, o Thiago Pimenta e ali pela esquerda, o Diogo. Ali nas alas tiveram o Alejandro pela direita, o Arthur pela esquerda, centralizado camisa 5 o Fábio, camisa 8 o Larson, né? Sempre que o Palmeiras atacava, o Larson funcionava como um meia e o Palmeiras não parou de atacar, né? Então dá para dizer que o Larson foi uma espécie de camisa 10 do time. E os 3 atacantes, Sorriso, Heitor e Kaique Gabriel. Bom, já falei aqui algumas vezes que foi um jogo de ataque contra a defesa, mas mais que isso foi uma grande atuação mesmo das crias da academia, um apetite enorme de estar sempre buscando um gol a mais ali, nunca dando por satisfeito um placar já elástico. E olha que o Jabaquara não é um time que está brigando, por exemplo, contra o rebaixamento, não. Pelo contrário, é um time que briga ainda pela classificação. Tudo bem que a tabela foi ingrata com o time de Santos, né? Pegaram Palmeiras agora e daqui para frente, nas 2 últimas rodadas, eles vão pegar Bragantino e Corinthians, que são 2 times que brigam lá em cima também. Então eles não devem se classificar, mas também não vão cair. É um time que está ali quase que no meio da tabela. O Verdão já pegou adversários que estão mais embaixo e foi mais econômico no placar. Então, quer dizer, nesse último final de semana, a atuação foi realmente de gala e poderia ter sido mais. Já mostrei 2 bolas na trave no começo do vídeo. Vou mostrar agora 2 grandes defesas do goleiro Yuri. Primeiro, uma finalização muito forte do Arthur, nosso lateral esquerdo chegando bem à frente. Depois o Arthur cruza para o Thiago cabecear e mais uma defesaça do goleiro adversário. Bom, então vamos lá assistir os 6 gols que tivemos só no primeiro tempo lá em Guarulhos. Bom, o primeiro gol do Verdão saiu após uma cobrança de escanteio do Alejandro. Quem desvia no meio do caminho é o Kaique Gabriel e a bola encontra o Heitor, que coloca para dentro. Vive grande momento o atacante palmeirense, que marcou também o segundo gol. Olha o lançamento do Arthur do campo de defesa. A bola vai encontrar o Heitor quase na área. Ele leva para a canhota, finaliza, a bola desvia no meio do caminho, encontra o caminho do gol. Palmeiras 2-0 contra o Jabaquara, com 2 gols do atacante Heitor, que saiu, né? Saiu logo após ele marcar o seu doblete, e aí quem entrou foi o Juan Francisco, e quem marcou o terceiro gol do Verdão foi exatamente o Juan, após uma bela jogada do Kaique, de apenas 15 anos, segunda assistência do Kaique e primeiro gol do Juan Francisco na partida. Juan que vem fazendo muitos gols também pelo Sub-17 do Palmeiras, atacante nascido em 2008. Olha o Juan Francisco de novo, dessa vez mordendo o adversário, roubando a bola, e aí vai ser a assistência dele para o gol do Sorriso, mais um bonito gol lá em Guarulhos. Sorriso bateu de canhota, um chute seco, próximo ao ângulo, não percam as contas, Palmeiras 4-0, viriam mais 2 gols ainda no primeiro tempo, hein? Vamos assistir, ó. Primeiro, o Sorriso dando assistência para o gol do Alejandro, mais um belo lançamento do campo de defesa, né? E aí o Alejandro mostrando oportunismo para marcar o seu terceiro gol com a camisa do Palmeiras. E aí no sexto gol, o último da primeira etapa, após uma linda jogada, os papéis se inverteram. Dessa vez a assistência foi do Alejandro, aliás, olha a assistência, ó, de 3 dedos, deixando o Sorriso na cara do gol. E dessa vez quem mostrou o oportunismo foi o camisa 10 do Palmeiras para marcar o seu segundo gol na partida. E ó, no intervalo, o técnico Lucas Andrade fez 6 mexidas, lembrando que durante o primeiro tempo já tinha acontecido uma substituição, né? Saída do Heitor para a entrada do Juan Francisco, e aí durante a pausa tivemos 2 mexidas no meio, saída do Fábio para a entrada do Robson Jacaré, que atuou como primeiro volante durante o segundo tempo, saída também do Larson para a entrada do Romildo, mudanças nas alas, o Alejandro saiu para a entrada do Rodrigo Guetti, da esquerda saiu o Arthur para a entrada do André
Lucas, e também 2 mexidas mais à frente. Sorriso deixou o gramado para a entrada do Cauã Lira, e também quem saiu foi o Kaique para a entrada do cara que ia marcar um hat-trick no segundo tempo, o Juan Gabriel. Bom, e na segunda etapa tivemos mais 5 gols do Verdão, atletas que entraram, mantiveram o apetite e balançaram as redes em outras 5 oportunidades. Vamos assistir. Bom, e aí acho que dá para dizer que o 7º gol do Palmeiras foi um resumo de como foi o segundo tempo. Jabaquara não conseguindo sair, os atletas que entraram muito bem. Olha que passe do Cauã Lira, assistência do Rodrigo e gol do Juan Gabriel, que faria um hat-trick no segundo tempo. Esse foi o primeiro do camisa 18. Vamos lá. Para o 8º gol, mais uma participação do Rodrigo Guedes pela direita, fazendo excelente jogada, e a assistência final vai ser do Juan Francisco, oportunista. Juan Gabriel completou quase que embaixo das redes. E agora a gente vai assistir o gol do hat-trick, né? Em mais uma participação do Rodrigo, sempre pela direita. E, adivinha, mais uma assistência do Juan Francisco, dessa vez em grande estilo de calcanhar. 3º gol do Juan Gabriel. Os 2 Juans entraram muito bem na partida. Os 2 nascidos em 2008. Estão jogando bem no Sub-17 também. E vamos lá para o 10º gol do Palmeiras. Escanteio cobrado pelo Cauã Lira e desvio do Juan Francisco. Tinha ficado uma dúvida, né, de quem tinha marcado esse gol, mas na súmula anotado para ele, Juan Francisco, 2º gol dele nessa partida contra o Jabaquara. E para fechar o placar, 11º gol, mais uma participação do Cauã Lira com lançamento e mais uma assistência do Rodrigo, cruzamento para o outro lateral que apareceu bem dentro da área, o André Lucas, 1º gol dele na temporada, para fechar, né? Palmeiras 11, Jabaquara 0. Bom, então é isso, o Verdão volta a campo pelo Campeonato Paulista Sub-20 somente no dia 6 de agosto, às 19 horas, contra o Sertãozinho fora de casa. Já anota na agenda aí, mas claro que o foco total está nesta quinta-feira agora, dia 31 de julho, porque às 16 horas tem Palmeiras e Juventude pelas quartas de final do Brasileirão Sub-20. É jogo único, então temos que ir para cima do time gaúcho para conseguir vaga na semifinal. Com certeza todo mundo já concentrado para esse duelo. Lucas Andrade planejando a escalação. Não sei se tem dúvidas, né? Porque a gente sabe de cor o time do Sub-20. Acho que o Sorriso, pelas últimas grandes atuações, deve ser o titular no ataque, com o Diogo e o Robson na zaga, né? Não devemos ter surpresas. Devemos ter, por exemplo, a volta do Gilberto na lateral direita, apesar do grande momento do Rodrigo Guedes, né? Mas enfim, a gente fica na ansiedade aqui para a escalação, e na quinta-feira teremos esse grande jogo, e na sexta, claro, que a gente traz todos os detalhes dessa partida aqui no nosso canal Verdão Info. Então, se gostou do vídeo de hoje, deixa o like aqui embaixo, já compartilha com aquele seu amigo que gosta de categoria de base, comenta, que é sempre muito importante para nós. Botão hypar lá embaixo também ajuda demais na divulgação, e se torne membro se você quiser fortalecer o nosso trabalho. Fechou? Tamo junto, galera. Valeu. Até mais.